Exatamente como o Zanotto acabou de dizer, há quase 24 horas, por volta ali das 7h30 da noite de ontem, um catarinense de Rio do Sul foi protagonista de cenas que ganharam o mundo e que chamaram a atenção para a Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Polícia Federal afirma que as explosões provocadas por Francisco Vanderlei Luiz, que morreu durante o ato, foram planejadas há pelo menos 4 meses. Danila Bernardes, que acompanha desde as primeiras horas do dia de hoje todas as investigações, está chegando agora ao vivo de Brasília com as últimas atualizações para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, do lado do Palácio do Planalto, bem com essa visão, né, do Supremo Tribunal Federal, do local da praça onde isso tudo aconteceu, como você disse, ontem quase nesse mesmo horário. Mas nós temos imagens para mostrar de como que ficou essa região aqui dos prédios, né, dos Três Poderes, tanto do Congresso como do STF e do Palácio do Planalto, logo depois dessa tentativa desse atentado provocado por esse morador de Rio do Sul, em Santa Catarina. Foi uma ação muito rápida, em poucos segundos, 2 explosões provocadas por ele, né? Explosões que foram ouvidas aqui, inclusive no palácio, em toda a região, mas que, segundo a polícia, uma execução rápida, mas que foi planejada aí com calma, com bastante cautela, que inclusive um detalhe que chamou a atenção nessa investigação que foi revelado hoje pela polícia é que esse homem, ele além de alugar uma casa a 30 quilômetros daqui onde ele morou durante o período de 4 meses e fez todo esse planejamento, ele também alugou um trailer. Esse trailer ficou estacionado aqui perto da Praça dos Três Poderes e ele teria usado esse trailer para se abrigar durante esse período em que analisava, em que estudava a região, isso tudo de acordo com a investigação da Polícia Federal. Hoje foi um dia bastante movimentado aqui com relação às investigações. A polícia concedeu uma entrevista coletiva no começo da tarde, dando detalhes do que já foi apurado tanto no local, né, do atentado, como também nessa casa que fica em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, e também em Rio do Sul, locais aí que foram visitados pela Polícia Federal. Além dessa investigação da PF, segue em paralelo uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que também analisou o local, que também fez perícia e também segue investigando. Bom, hoje o Congresso permaneceu fechado aqui, a repercussão disso tudo, né? O Congresso permaneceu fechado. O trânsito que ficou fechado até por volta de meio-dia, depois foi liberado. O Congresso não teve expediente, mas aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula veio para cá, trabalhou normalmente, atendeu embaixadores conforme estava na agenda, e no STF também teve sessão normalmente com a presença dos ministros. Claro que o presidente Luiz Roberto Barroso, logo que abriu a sessão, já falou sobre esse assunto. Ele relacionou com os atos de 8 de janeiro e disse aí que não é possível anistiar, né, golpistas, o que ele chamou de golpistas, relacionando esse atentado com o 8 de janeiro. Nós acompanhamos todos os desdobramentos por aqui durante esse dia e preparamos uma reportagem para mostrar para vocês os detalhes. Vamos ver agora. A segurança foi reforçada com policiais em todos os cantos. As grades que cercavam os prédios dos Três Poderes voltaram. Esse foi o cenário durante todo o dia na praça onde aconteceu o atentado. As atividades, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, foram canceladas e o Congresso permaneceu fechado. Policiais ainda fizeram buscas na região e encontraram vários artefatos explosivos. Uma explosão! O carro de Vanderlei Francisco Luiz, que tinha 59 anos, foi retirado de perto de uma das entradas da Câmara dos Deputados. Foi neste local que aconteceu a primeira explosão com rojões que ele tinha acionado dentro do veículo. Francisco veio andando com uma mochila e um extintor do local onde deixou o carro, que foi logo ali atrás, até aqui na praça, em frente ao STF. As investigações apontam que a intenção dele era entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele acionou vários artefatos explosivos e jogou em direção ali, ó, a estátua símbolo da Justiça. Foi quando a segurança do STF começou a se aproximar. Francisco então mostrou que tinha explosivos
explosivos presos no corpo. Ele deitou no chão e logo depois houve a explosão. As imagens do circuito interno mostraram a ação dele, que foi bem rápida. Depoimentos de pessoas próximas revelam que o alvo de Francisco era o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Durante esta quinta-feira, as buscas também foram feitas nesta casa, em Ceilândia, cidade do Distrito Federal, que fica a 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal contou com a ajuda de um robô e encontrou vários explosivos. Foi aqui que, segundo as investigações, o homem planejou o crime. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso a investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje na residência na Ceilândia há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. O diretor da Polícia Federal disse que ainda não se sabe o que levou Francisco a fazer isso, mas trabalham com duas possibilidades: terrorismo e atentado à democracia. E também investigam se existem outros envolvidos ou financiadores. Esse caso se conecta com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. Uma pergunta que o Palácio do Planalto também espera resposta. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo não chegou a falar com nenhuma autoridade de Santa Catarina sobre o caso e deixou a condução com a Polícia Federal. Tem um trabalho da Polícia Federal, certamente na apuração que está sendo feita, deve fazer investigações que possam chegar a Rio do Sul ou por outros lugares onde essa pessoa passou. A Polícia Federal vai fazer a identificação de toda essa situação. Você tem uma investigação que é não só do ato em si, da perícia que foi feita, de buscar novas evidências que possam mostrar o planejamento disso, se teve participação de outras pessoas, de agentes financiadores ou não. O atentado feito pelo morador de Rio do Sul surpreendeu a bancada federal do estado. Nós, catarinenses, precisamos refletir. Por que uma pessoa chega a tal decisão? Está ligado à narrativa, está ligado a uma ideologia extremista que vai buscando teoria da conspiração, como nos próprios relatos da rede social, ele vai manifestando ódio, intolerância ao outro ou a instituições e à própria democracia. Portanto, não é um ato isolado. Faz parte de um ambiente social, ideológico e político. Primeiro que poderia ter acontecido algo muito pior. Esse cidadão que se matou, se suicidou, se explodiu na frente da Suprema Corte, passou a quarta-feira dentro da Câmara dos Deputados, aonde circularam mais de 2.000 pessoas. Se ele faz isso lá na Câmara, com certeza iria levar a vida de muitos inocentes junto com ele. A presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, Caroline Detoni, afirmou nas redes sociais que o ato não pode ser comparado ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Disse que o homem sofria de problemas mentais e que espera que isso não seja colocado injustamente nas costas de quem espera justiça, se referindo aos presos que aguardam anistia. Bom, nós vimos na reportagem o deputado falando que esse homem esteve no Congresso ontem, na Câmara dos Deputados, e foi uma informação que eu fui atrás, apurei com algumas fontes de que ele realmente teria entrado na Câmara. Ele entrou por uma das entradas da Câmara, não pela entrada do Senado, que ele teria circulado nos corredores usando a mesma mochila que ele estava na hora da explosão. A Câmara realmente estava bastante lotada, os corredores bastante lotados ontem, com muitas atividades
acontecendo, mas ele teria saído aí sem causar nenhum problema. Bom, eu falei também sobre esse assunto hoje cedo com o deputado Jorge Goeten, do Republicanos de Santa Catarina, porque o deputado, ele é da cidade de Rio do Sul. O deputado me contou que conhecia o Francisco desde a juventude, que o deputado foi morar em Rio do Sul ainda na adolescência, ele já conheceu o Francisco nessa época, o Francisco trabalhava no ramo de eventos, segundo o deputado, e o deputado com alimentação. Então eles acabavam se encontrando ali e eles tinham trocado ideias várias vezes. Só que o deputado disse que recebeu ele aqui já algumas vezes na Câmara e na última vez que ele o visitou, ele já apresentou um comportamento estranho, um comportamento diferente, estava bastante agitado, contou para o deputado a respeito da separação dele com a esposa, a separação da mulher. O deputado estranhou bastante como ele estava se portando. Bom, esse foi o último contato entre eles e o deputado ficou bastante chocado quando recebeu essa notícia. Foi o que ele me disse hoje durante uma ligação. Por falar em ex-mulher do Francisco, ela foi levada pela Polícia Federal para prestar depoimento. Esse depoimento aconteceu em Rio do Sul mesmo. Ela foi ouvida pela Polícia Federal e depois foi liberada. E foi ela que deu a indicativo aí de que o alvo, né, do Francisco era realmente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Inclusive, é algo que a gente vai percebendo, né, no desenrolar dessa história, porque ele esteve na Câmara, teve acesso a outras pessoas do poder, mas realmente esperou aquele momento ali para agir, para chegar até o Supremo Tribunal Federal e teria tentado entrar, e esse seria o alvo dele, o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Márcia, muita história ainda para se desenrolar a respeito, muita investigação, né, a respeito desse caso. A polícia segue investigando, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Nós vamos continuar acompanhando aqui, inclusive vou ficar de plantão. Qualquer informação eu te chamo.